começar esse ano com a matéria de bibliologia. O que é bibliologia? A palavra bibliologia, como as várias outras logias, né? É a junção da palavra biblos com logia. Então, bibliologia, que quer dizer estudo, tratado acerca da Bíblia, como você tem na sua mão, ok? Então, bibliologia é o estudo que envolve o livro sagrado, os pormenores que envolve o livro como um todo, os pormenores que envolve a história do compêndio dos livros, a formação, tudo que está relacionado com a história do livro, a sua estrutura e como nós consideramos este livro é tratado em bibliologia, ok, irmãos? Então, bibliologia, nossa aula 1, nós vamos dar 3 aulas a respeito deste tema, e hoje nós vamos fazer a introdução e segunda e terceira aula nós estaremos concluindo esse assunto, concluindo no espaço de tempo que nós temos, porque esse é um assunto bem vasto e eu gostaria de incentivar os irmãos a continuar estudando com os livros, com os escritores que nós vamos citar ao decorrer do curso, ok? Pois bem, nós vamos começar a nossa aula em primeiro lugar tratando da pergunta: o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? O que é esse livro que você carrega? O que é a Bíblia? Etimologicamente, tratando da raiz da palavra, a Bíblia que você tem é um termo derivado do grego biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro. E dessa expressão grega da Bíblia Tarrágia, que surgiu a significação de livro sagrado. Essa significação foi carregada pelos pais da igreja, principalmente por João Crisóstomo, que difundiu essa expressão livros sagrados e chegou a nossa mão e ao nosso português como Bíblia. Então essa palavra Bíblia no nosso português é um conjunto de livros ou uma coleção de livros sagrados. A palavra Biblion, ela tem o étimo, a raiz que gera a palavra que você tem hoje como biblioteca. Então é uma coleção de livros sagrados, é o termo Bíblia etimologicamente. Origem da palavra, a palavra Bíblia que você carrega na mão é uma biblioteca sagrada. Você carrega vários livros que você tem na mão hoje. E é engraçado a gente falar assim, porque hoje, como você carrega aqui com muita facilidade, uma Bíblia assim de 21 centímetros, mas existem Bíblias bem menores, hoje tem Bíblias que você esconde no bolso, mas se você for parar para pensar em toda a história de como foi construída, os originais, os pergaminhos, pele de animais, ter uma biblioteca no passado como essa, com 66 livros, era para quem tinha muito dinheiro e muito espaço, porque não dava para carregar, não dava para simplesmente colocar debaixo do braço. E é dessa junção, dessa coleção de livros que chegou na nossa mão, e você carrega hoje com muita facilidade e com mais facilidade ainda hoje, né, no seu celular, para você ver tanto que a coisa evolui. Na época dos pais da igreja, você tem uma biblioteca completa contendo o Velho e Novo Testamento. Basicamente era gente de muitas posses, tinha que ser rei, tinha que ser pessoas da alta patente do catolicismo, que tinha uma biblioteca que podia desfrutar de uma coleção completa da Bíblia Sagrada. Então hoje a gente é muito privilegiado, e eu não sei se o privilégio é muito, muito grande, que ninguém dá valor, né? Poucas pessoas dão valor, poucas pessoas se interessam com o cunho, peso da palavra de Deus que ele carrega na mão. Então, Bíblia etimologicamente é
uma coleção de livros sagrados. O pastor Claudio Honor de Andrade, no livro As Verdades Centrais da Fé Cristã, atribui a João Crisóstomo a disseminação do termo, desse vocábulo para a igreja como um todo, e aí chegou até nós como Bíblia, ok? Esse é o conceito etimológico, isso é Bíblia. Você carrega 66 livros em um só compêndio, em uma só coleção. Agora, o conceito teológico de Bíblia, o que a teologia diz, o que é Bíblia para a teologia, e aqui nós temos algumas posições teológicas que influenciam como as igrejas usam as escrituras e como pregadores expõem as escrituras e como ela é tratada ao longo dos anos até chegar ao conhecimento que nós temos hoje. Quando aconteceu a reforma aconteceu, os reformadores, eles romperam com a Igreja Católica simplesmente porque eles resolveram adotar a sua teologia com base exclusiva nos livros sagrados. Então eles voltaram a sua teologia somente para as escrituras. Eles pararam de fazer teologia com base no costume da igreja, com base na autoridade papal ou com base em alguma posição teológica. Então eles voltaram para as escrituras e disseram: nós vamos fazer uma reforma teológica e a partir de agora nós vamos ter uma igreja cuja Bíblia é o centro, e todas as doutrinas que nós vamos ensinar da agora em diante, elas terão que estar exclusivamente dentro das Escrituras. Esse foi o cerne da reforma, e então nós temos grandes nomes como Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, João Hus e outros nomes que fizeram a igreja protestante sair de dentro da igreja católica, e nesse momento surgiu o que a gente chama de teologia da reforma, ou teologia reformada, muito comentada hoje no YouTube, né, pelas igrejas que adotam o calvinismo e dizem ser os portadores da teologia reformada. Pois bem, quando essa teologia surgiu e as igrejas protestantes surgiram, essa teologia concisa dentro das escrituras não podia sair das escrituras, não podia ter a opinião pessoal de alguém, ou eu acho, tinha que estar provada dentro das escrituras. Essa teologia ganhou o nome de teologia reformada e de teologia ortodoxa. Para a corrente da teologia liberal, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém algumas partes que são a palavra de Deus. Não era possível eles enxergarem que todos esses escritos de Gênesis a Apocalipse era a voz de Deus. Eles não compreendiam, então eles começaram a entender e a olhar para o texto e dizer: a parte sobrenatural, a parte de anjos, a parte de milagres, a parte de céu, a parte de curas, nós não cremos em nada disso. E eles começaram a retirar toda a carga de sobrenatural da teologia. Então eles começaram a pregar e dizer que a Bíblia não é, escuta isso, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. E então eles começaram a traçar uma teologia e dizer, toda essa sistemática que Cristo faz milagre, Cristo cura, Cristo batiza, que os anjos estão acampados ao redor daqueles que o temem. Quando eles olhavam para o redor e viam o destruir da guerra, quando eles viam o mundo sendo destruído, eles olhavam e diziam: esse texto não pode ser real. Então, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus no seu todo, ela apenas contém a palavra de Deus. Os principais teólogos que desenvolveram essa teologia e espalharam ela pelo mundo, começaram a desenvolver esse mapa, excluindo toda a crença
no poder, nos dons espirituais, no poder de cura, na visão, tudo que você encontrar de sobrenatural nas Escrituras, eles simplesmente diziam: isso é um mito. Isto é, os homens procurando esperança para si, começaram a criar essa construção nos seus livros. Ok? Então nós temos essa posição. Nós temos a posição ortodoxa, a posição da teologia liberal, e depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Primeira Guerra Mundial sucumbiu, os teólogos suíços como Karl Barth e Emil Brunner começaram a criar um novo arvorecer teológico. E essa teologia ganhou o nome de teologia neo-ortodoxa. O que era a teologia neo-ortodoxa? A teologia neo-ortodoxa começou a definir as Escrituras com base em João 1:1. João 1:1, no texto está dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Então, para Karl Barth e Emil Brunner, eles começaram a desenvolver uma teologia dizendo: a Bíblia é Cristo. A Bíblia é Cristo, Cristo é o Verbo, Cristo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus, então a Bíblia é Cristo. Preste atenção. Então eles começaram a afirmar que as Escrituras definem que Jesus é a palavra. Então, eles olhando para a Bíblia diziam: a Bíblia contém uma história redentora. Cristo é o Verbo, Cristo é a palavra. Mas a Bíblia não é inspirada por Deus, sendo um documento humano, sendo que várias partes dela podem não ser literalmente verdadeiras. Deus falou através de uma história redentora, e todo texto que aponta para Cristo, o Verbo de Deus, isto é a palavra. Isto é a palavra de Deus, e não ela inteira, ou não ela toda. Perceba, foi dessa posição teológica que surgiu a expressão que provavelmente vocês já devem ter ouvido. Qual é a expressão? É aquela expressão que diz assim: a Bíblia fechada é um simples livro, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Por quê? Porque eles ensinavam e diziam assim: à medida que você conhece o Cristo, à medida que você conhece o Verbo de Deus, à medida que você entende o Verbo de Deus, a essa medida de Cristo crescendo em você, à medida que você conhece Ele, o que você conhece dele é a Bíblia para você. Então, esse pensamento encerrava dizendo: a Bíblia fechada, quando você não conhece, quando você não entende, não conhece quem é Cristo, não conhece o Verbo, ela é um livro como outro qualquer. Perceba, e esse é o pensamento da neo-ortodoxia, mas ele é perigoso. Por quê? Basta você pensar: mas se a Bíblia, ela só é a Bíblia quando ela está aberta, ela só é as Escrituras, ela só é a palavra de Deus quando eu conheço Cristo, quando eu abro, quando eu conheço Cristo, ela é a palavra de Deus. Quer dizer que quando ela fecha-se, ela é um simples livro, mas isso não pode encontrar acordo naquilo que Jesus ensinou, nas profecias que foram entregadas. Porque, por exemplo, se você não conhecer a Cristo, se você nunca conhecer o Evangelho, se a Bíblia permanecer fechada para você, isto não significa que aquilo que Deus falou através dos seus profetas, através dos apóstolos, através das profecias, não irá se cumprir. Mesmo que a Bíblia esteja fechada para alguns, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela continua sendo. Então a Bíblia fechada ou a Bíblia aberta, ela é a palavra de Deus, e ponto final. Se você crê em Jesus, amém,
ele vai voltar, porque as escrituras dizem isso. Se você não crê e não conhece Jesus, ele vai voltar também. Por quê? Porque a Bíblia, mesmo que ela esteja fechada para alguns, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela continua. Então esse ditado ele precisa ser pensado e refutado. Não, a Bíblia fechada, ela não é como um livro qualquer. Ela continua sendo a palavra de Deus. Ela continua. Se você crer nele, se você conhecê-lo, se você conhecer o Evangelho, conhecer Jesus, encontrar salvação, glória a Deus por isso. Mas aqueles que permanecem com ela fechada, que não conhecem, que não querem Cristo, que não querem saber, por causa disso a palavra de Deus não vai deixar de se cumprir. Ela vai continuar se cumprindo. Então, a teologia neo-ortodoxa encontrou um parâmetro entre a teologia liberal e a teologia ortodoxa. Ele dizia, não, nós temos Cristo, Cristo revelado é a palavra de Deus, mas quando ela está fechada, ela é um livro comum. Então nós temos a teologia liberal, que diz que toda a ânsia de milagre, de sobrenaturalidade, não é a palavra de Deus. Nós temos a posição neo-ortodoxa, que diz que a Bíblia sendo mostrada, o verbo Cristo é a palavra de Deus, então nem tudo que está nas Escrituras é a palavra de Deus. E nós temos, depois disso, depois da Primeira Guerra Mundial, depois que Karl Barth e Milbrunner desenvolveu esse corpo teológico, depois disso, alguns outros teólogos começaram a voltar os olhos para a teologia ortodoxa novamente, a teologia dos reformadores, ou a teologia da palavra. E aí a posição teológica sobre o que é a Bíblia para a teologia ortodoxa. Qual é? A visão ortodoxa sustenta que a Bíblia é a palavra de Deus revelada, dada pela inspiração de Deus, em todo o âmbito das Escrituras. Essa doutrina da inspiração chega à conclusão lógica de que os manuscritos originais, são isentos de erro e de contradição. A Bíblia é a revelação completa e suficiente de Deus. E aí, essa posição está embasada em 2 Timóteo 3,16 e 17, e ainda 2 Pedro, de 1 a verso 20 e 21. Olha o que o texto sagrado diz. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O texto sagrado diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, em outra versão, a ir com direito, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Perceba, toda a Escritura é inspirada. Ele disse toda, ok? Toda a Escritura é inspirada. Veja o que Pedro diz na sua carta, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. É dessa base bíblica que a teologia ortodoxa diz: a Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus, ok? E é essa posição, obviamente, que nós adotamos.
a posição ortodoxa, a posição dos reformadores, a posição da teologia fincada nos 5 solas, fincada nas Escrituras, exclusivamente nas Escrituras, ok? É interessante a gente notar e observar que se toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa, é por isso que nós usamos em toda a nossa teologia, em toda a nossa pregação, em todo o nosso sistema de EBD, usamos de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque existem alguns que olham para as Escrituras e dizem que o Antigo Testamento ficou para a nação de Israel e o Novo Testamento ficou para a igreja. E aí, tem uma turma aí que se especializa exclusivamente no Novo Testamento e deixa o Velho Testamento passar. Só que não tem como você gerar uma teologia concisa, de respeito, embasada, com luz, sem o Velho Testamento. O Velho Testamento prenuncia o que há no Novo e o Novo esclarece o que está no Velho. Se você fica só com o Velho, lhe falta uma parte. Se você fica só com o Novo, lhe falta uma parte. A Bíblia só vai estar completa quando você observá-la de Gênesis a Apocalipse. E ela é toda inspirada segundo a própria Escritura. Paulo escrevendo a Timóteo dizendo: toda a Escritura. Ele não disse só um pedaço que é. Ele não disse só a lei. Ele não disse só os profetas. Ele não disse só os salmos. Mas ele diz: toda a Escritura é inspirada divinamente e proveitosa. Amém, queridos? Posição da teologia ortodoxa e posição que nós defendemos. Tudo bem? Por que nós adotamos essa posição? Nós adotamos essa posição, em primeiro lugar, pela embasação que nós temos nas Escrituras e, em segundo lugar, pelo desenvolvimento teológico de uma doutrina chamada inspiração. Inspiração. Essa doutrina da inspiração nos informa como foi que as Escrituras. Com base em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada, toda ela, surgiu a doutrina da inspiração das Escrituras. O que é inspiração, irmão Marcelo? A definição etimológica, a raiz da palavra, essa palavra no grego, ela é theopenestos, a junção de duas palavras, theo mais penestos. Theo é a palavra para Deus, penestos é a palavra para sopro. Então no grego, a palavra inspiração no grego é sopro de Deus. Quando Paulo está dizendo toda a Escritura é inspirada, Paulo está dizendo toda a Escritura é soprada por Deus. Ela vem da boca de Deus, ela é inalada, respirada por Deus no ouvido dos homens, ok? Definição etimológica: theo penestos, theo Deus, penestos sopro. Aquilo que é soprado por Deus é inspiração nas Escrituras. O que é inspiração para a definição teológica? O que a teologia diz sobre inspiração? Inspiração pela teologia é a ação do Espírito Santo sobre os escritores sagrados que os levou a escreverem os livros que compõem a Bíblia que você tem na mão. O que é a inspiração? A inspiração é a ação do Espírito Santo, lembrando aos irmãos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, ok? É a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo nos escritores sagrados para que eles escrevessem os livros que compõem
a sua Bíblia hoje. Isto é inspiração. Seguindo essa ação de Deus, esse sopro de Deus, a teologia diz que nós defendemos que esta inspiração, este soprar de Deus, essa inspiração para que os livros surgissem, nós dizemos que essa inspiração é três coisas. Quais são as três coisas? Primeiro, essa inspiração é divina. Segundo, essa inspiração é verbal. Terceiro, essa inspiração é plenária. A inspiração das Escrituras é divina, é verbal e é plenária. A inspiração das Escrituras, o sopro de Deus sobre os escritores foi divino, verbal e plenário, ok? O que é inspiração divina? Significa nada mais, nada menos que esse sopro vem de Deus. E aí você olha assim para mim, mas é óbvio, o texto está dizendo, a inspiração significa isso. Mas queridos, que ao longo dos anos, ao longo de toda a igreja, de história da igreja, alguns começaram a dizer que esse sopro não vinha de Deus, ok? E é por isso que foi forçado a teologia ortodoxa a afirmar, reafirmar e dizer que essa inspiração vem de Deus. Então, em última análise, os escritos, os livros são dele. Concorda comigo? Perceba. Se a inspiração é de Deus, se o sopro foi de Deus, o produto desse sopro, o produto dessa inspiração é de Deus. Ok? O dicionário bíblico Wycliffe, quem não tem, eu aconselho a comprá-lo. Wycliffe, um dos melhores dicionários teológicos que nós temos hoje no país, traduzido na nossa língua. Dicionário Wycliffe, compre. Diz que a inspiração se refere ao fato de a Escritura Sagrada ser o pronunciamento de Deus, que não pode mentir, e então constitui-se a infalível palavra de Deus. Ok? Os escritores da Bíblia, em primeiro lugar, eles estavam conscientes de que falavam em nome de Deus. Por que nós estamos entrando nesse mérito? Porque existe uma gama de gente, de todas as classes sociais e de níveis intelectuais, e também entre os teólogos que dizem que a Bíblia é exclusivamente o produto de homens, que não foi Deus que deu a Bíblia. Portanto, a Bíblia é um livro como qualquer outro, e a inspiração que eles tiveram foi a mesma inspiração que teve Michelangelo pintando lá a Capela Sistina, foi a mesma inspiração que Beethoven teve para compor as suas peças musicais. Eles olham e dizem assim, foi essa mesma inspiração humana. Eles tinham uma aptidão religiosa para escrever sobre Deus, sobre o céu, sobre as coisas. Então essa aptidão os inspirou a escrever. E aí existem pessoas que defendem piamente que a Bíblia é um livro comum, foi os homens que fizeram. E aí por isso que nós defendemos e temos que mostrar como que a Bíblia aborda essa questão e como que ela mostra a inspiração vindo de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia mostra que os escritores, eles estavam conscientes que eles não falavam em nome próprio. Eles estavam conscientes que eles estavam falando em nome de Deus. Eles estavam conscientes de que a palavra não era deles. Eles não queriam levar crédito pelas Escrituras. Eles estavam conscientes, intelectualmente falando, de que eles estavam representando a voz de Deus aos homens. E aí eu queria te convidar a abrir as Escrituras. Êxodo capítulo 24, verso 4, por exemplo. Alguém me arruma um copo com água, por gentileza? Êxodo capítulo 24,
verso 4. Olha o que o texto diz. Moisés escreveu. Quem foi que escreveu? Moisés. Moisés escreveu, mas ele escreveu o quê? Todas as palavras do Senhor. Perceba no texto. Escreveu todas as palavras do Senhor. E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Perceba, a própria Bíblia está apontando. Moisés escreveu, mas as palavras eram do Senhor. Moisés não escreveu as palavras dele. Perceba comigo Jeremias 26, verso 2. 26, verso 2. Jeremias 26, verso 2. Olha o que o texto diz. Já começa assim, quebrando tudo, né? Assim diz o Senhor. Quem é que diz? O Senhor que está dizendo, não é o autor. Obrigado. É o Senhor que está dizendo. Perceba que o texto diz: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor. Olha o que o texto diz: todas as palavras que te mandei. Quem está mandando? Deus está mandando no profeta. Perceba, todas as palavras que eu te mandei que lhe dissesses, Jeremias. E aí Deus termina: não omitas nenhuma palavra. Perceba, Deus está falando literalmente com o profeta e está dizendo: você vai lá falar isso, 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 e você não vai dizer nem mais nem menos, exatamente o que eu estou mandando você falar. Perceba, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Olha o que esse texto diz. Coríntios capítulo 2, verso 13. É Paulo escrevendo. Paulo diz: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Mas foi com quais palavras, Paulo? Mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Veja o que Paulo está dizendo. Olha, eu fui aí ter com vocês, igreja de Corinto, e eu fui ensinar vocês. Eu não cheguei aí com palavras de sabedoria humana. Eu cheguei aí com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. E essas coisas que eu ensinei são comparadas, compatíveis com as coisas espirituais, com as coisas de lá. Perceba, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Perceba como os autores estavam conscientes. Essa palavra não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Eu não tenho nada a ver. Eu não sou autor, eu não tenho participação. As palavras aqui é de Deus. Apocalipse 1:1. Olha o que João escreve. Ele já começa assim: revelação de Jesus Cristo. De quem é? De quem é? De Jesus Cristo, não é dele. Olha o que ele diz: revelação de Jesus Cristo. E para completar, essa revelação de Jesus Cristo foi Deus que lhe deu. Percebe? Não tem João. João não tem participação. Olha o que ele diz: para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Perceba aqui, livro de Apocalipse, de quem é a revelação? A revelação é de Jesus Cristo. Quem foi que deu a ordem para ela ser gerada? Ela foi Deus. Deus que deu. E como chegou até João? Um anjo foi enviado até João e ele me mostrou, notificou, informou e mandou uma nota para mim. João dizendo: eu não tenho nada a ver
com o que está nesse livro. Este livro não é fruto da minha imaginação, não é fruto da minha visão, não é fruto do meu querer, não é fruto da minha vontade. Esse livro é exclusivamente de Deus. Revela a revelação de Jesus e foi dada a um anjo que veio e me notificou a mim. E eu simplesmente escrevi. Perceba que todo o texto, tanto o antigo quanto o novo, os escritores, eles estavam conscientes. Esse livro não é meu. Eu não quero direitos autorais aqui. Por quê? Porque esse livro é de lá. A gente só escreveu, mas a gente não é o autor. Nós fomos inspirados. Deus, pelo seu poder, pelo seu grande impacto com a nossa criação, Ele inspirou-nos, soprou a sua palavra em nós. Amém, queridos? Perceba ainda Mateus 5:18. E aqui é Jesus falando. Quem é que está falando aqui? Jesus. Perceba, Mateus 5:18. Olha o que Jesus fala. Jesus diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Perceba que Jesus valora a lei mosaica, e quando a lei mosaica aqui está sendo referido ao Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. É Jesus dizendo: ainda que passe o céu, ainda que passe a terra, até esse momento chegar, porque ele ainda vai chegar o momento em que esse céu vai passar, em que essa terra vai passar, e um novo céu, uma nova terra virá, mas até que isso aconteça, olha o que Jesus diz: nenhum tio, nenhum jota, nada das escrituras vai cair por terra. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: não tem o livro de Gênesis, não tem o livro de Números, não tem o livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, não tem aqueles livros que vocês chamam de lei? Sim, aqueles 5 livros é a palavra de Deus, e por isso nada do que está lá registrado vai cair por terra. Quem está falando? Jesus. Perceba, então os escritores, todos eles, estavam cônscios de que eles não eram o autor, de que eles não eram. A inspiração vinha de Deus. Outra forma da gente observar e alegar que a palavra é exclusivamente de Deus está registrada na fórmula de Norman Geisler. Norman Geisler criou uma fórmula na sua teologia sistemática para apontar como que as escrituras é a palavra de Deus. Qual a fórmula que ele adotou? A fórmula que ele adotou é essa: o que a Bíblia diz, Deus diz. Preste atenção aqui em mim. O que a Bíblia diz, Deus diz. Essa foi a fórmula que Norman Geisler criou na sua teologia sistemática para apontar e provar que as escrituras é a divina palavra inspirada de Deus nos homens. O que significa isso? O que a Bíblia diz, Deus diz. Ele simplesmente anotou e observou que entre o Velho Testamento e o Novo há um paralelo. Se no Velho Deus está falando, o Novo Testamento cita essa fala e diz que as escrituras que estão falando. Preste atenção, se no Velho Deus está falando, o Novo Testamento cita aquele texto e diz: as Escrituras estão falando. Se ora no Velho, o texto está escrito, não é Deus que está falando, mas está escrito pelo autor. No Novo Testamento é citado como a voz de Deus.
Então, o que a Bíblia diz, Deus diz. E aí eu vou comparar os textos com os irmãos, para os irmãos entenderem melhor. Perceba comigo, Gênesis 12:3. Gênesis 12:3. Quem está falando nesse texto é Deus. Perceba o que diz. Gênesis 12:3. É Deus falando para Abraão. E Deus disse: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem está falando aqui? Deus está falando aqui com Abraão. Agora observe o texto de Gálatas. Gálatas 3:8. Olha que coisa interessantíssima. Gálatas 3:8. O texto diz: ora, vírgula, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Perceba, no Antigo Testamento Deus está falando, certo? No Novo Testamento diz: a Escritura está dizendo. Então, o pensamento lógico é: o que está escrito foi o que Deus disse. Se o que Deus disse é o que está escrito, então o que está escrito é a palavra de Deus. Perceba. Perceba comigo ainda Êxodo 9:16. Êxodo 9:16 é Deus falando a respeito do faraó, lembra? Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse a nação de Israel sair. Então, Deus aqui está dizendo, Êxodo 9:16, mas deveras, para isto te mantive. Quem está falando? Deus, está falando de Faraó. Para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Quem está falando? Deus está falando. Agora veja o que Romanos 9:19 diz. Romanos 9:19. Diz. Quem está falando em Romanos 9:19 não é Deus, é a Escritura. Perceba. Romanos 9:17, perdão. Romanos 9:17. Olha o que o texto diz. Porque a Escritura disse a Faraó. Quem disse? A Escritura. Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então perceba, aquilo que Deus disse, as Escrituras dizem. Então, as Escrituras são a palavra de Deus. Ok? Perceba ainda comigo o texto de Gênesis 2:24. Gênesis 2:24 é falando a respeito da união de Adão e Eva. Olha o que diz, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Perceba. Agora olha o texto de Mateus 19:4 e 5. Mateus 19:4 e 5 é Jesus falando. E olha o que Jesus diz. E Jesus, porém, respondendo, disse: não tendes lido, perceba, não tendes lido, ou seja, está escrito, não tendes lido, que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Perceba, no Antigo Testamento Deus está falando. No Novo Testamento Jesus diz: vocês não têm lido? Está escrito. Então, aquilo que Deus disse foi escrito, e aquilo que está escrito foi o que Deus disse. Então,
as Escrituras são a palavra de Deus. Perceba, olha este novo paralelo, Salmos, capítulo 2, o hino de Salmo número 2, na verdade, e o verso 1. É uma pergunta do salmista, olha o que ele diz: por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? E aí a gente vai para o comparativo em Atos capítulo 4, 24 e 25. Atos capítulo 4, 24 e 25, você vai encontrar as pessoas depois de um grande sermão de Pedro. Perceba, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram uma voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. E olha o que conclui o texto, 25. Que disseste, Tu disseste, Senhor, pela boca de Davi. O Senhor falou pela boca de Davi, o teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs. Perceba, no Salmo número 2, o salmista está cantando aquilo, inspirado pela boca do Senhor. No Novo Testamento, o texto conclui e diz que isto foi dito pela boca de Davi, mas foi dito através de Deus pela boca de Davi. E os textos casam-se perfeitamente. Por quê? Porque aquilo que Deus diz é aquilo que está escrito. Ok? Para eu não me demorar muito, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui ainda um outro paralelo em Salmos 2, 7. Salmo 2, 7, é o salmista dizendo: eu vou proclamar um decreto. Por que ele vai proclamar um decreto? Porque ele era Davi, ele era rei. Então ele podia proclamar um decreto. Eu vou proclamar um decreto. Qual é o decreto? Aí o salmista diz: o Senhor me disse. Qual é o decreto? E ele completa: tu és o meu filho e hoje te gerei. Perceba, é um decreto real que foi dito por Deus ao ouvido de Davi. Agora perceba que naquele momento do Antigo Testamento, ninguém entendeu nada. Perceba, quem vai entender? Davi está meio perturbado, né? Como assim? Que negócio é esse? Que decreto é esse? Não tem lógica, não está mandando a gente fazer nada. Que decreto real é esse? Que negócio é esse? Como assim? Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Ninguém entendeu nada. Por quê? Porque é Deus trabalhando, porque Deus está trabalhando no Antigo para chegar no Novo. Agora perceba comigo, Hebreus 1,5. Hebreus 1,5. Hebreus 1,5, o autor está mostrando que Jesus é este filho, que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus é o mais excelente entre todos. E então ele vai provar e diz no texto, é a mesma coisa que o autor estivesse dizendo assim: eu vou te mostrar agora que Jesus é o Filho. Aí ele diz assim: por quê? A qual dos anjos ele disse isso? Jamais. Jamais Deus falou isso para anjo nenhum, mas falou para ele, para Jesus. E aí o completa: tu és o meu filho e hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Perceba, Deus falou no Antigo, no ouvido de Davi, ninguém entendeu nada, porque Deus queria levar essa revelação para o Novo, e o Novo aponta para Cristo, e está escrito dizendo, aquilo que Deus disse, está escrito. Se está escrito, é porque aquilo que está escrito é aquilo que Deus disse. Então, aquilo que Deus disse está escrito, a Escritura é a palavra de Deus. E ponto final. Perceba. Perceba ainda o último.
É gostoso ficar nesse paralelo, né? O último que eu vou citar para vocês, tem vários, mas o último, porque nosso tempo está acabando. Salmos 95, versos 7 e 8. Olha lá. Salmos 95, 7 e 8. Olha o que o texto diz. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Aí ele diz, está escrito: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Isso está escrito em Salmos 95, versos 7 e 8. Agora dá uma olhada no que está escrito em Hebreus 3, 7, 8. Até os versículos é o mesmo, né? Hebreus 3, versos 7 e 8. Olha o que está dizendo. Veja, no Antigo Testamento, o autor está escrevendo acerca de Deus. O autor no Antigo Testamento está dizendo: gente, se vocês ouvirem a voz dele, não endureçam os corações. Lá no Antigo, o autor está escrevendo. Mas no Novo, olha quem está falando. Portanto, como diz o Espírito Santo, quem disse? É o Espírito Santo que está dizendo. Olha o que ele vai dizer: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Perceba que é sem tirar nem pôr, não é? É a mesma frase, é a mesma fala, porque aquilo que está escrito foi aquilo que Deus disse. Se aquilo que Deus disse está escrito, logo as Escrituras é a palavra de Deus. Ok, irmãos? E isto é inspiração divina. De quem vem a palavra? Vem de Deus. A inspiração é divina, o sopro é divino, a palavra é dele, a voz é dele, a autoridade é dele, o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele. Tudo é dele nas Escrituras. Não tem nada de homem aqui, salvo o amanuense que escreveu aquilo que Deus falou. Ok? Isto é inspiração divina. Pois bem, a inspiração é divina, é verbal e é plenária. Nós mostramos o que é inspiração divina, agora nós vamos falar o que é inspiração verbal. O que é inspiração verbal? Este sopro divino aos homens, o sopro de Deus para que os homens escrevessem, ele veio de Deus, é divino, a inspiração foi divina, é o sopro de Deus, Theopneustos, Deus soprando, ecoando a sua voz para que os autores escreverem. Mas esse sopro, como foi? E aqui que a teologia diz foi verbal. Esse sopro foi verbal. Ele foi verbalizado. Ok? Verbal, verbalizado. A inspiração foi verbal. O que é inspiração verbal? Ela é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. E aí eu queria que você abrisse comigo Apocalipse 19, verso 9. Apocalipse 19, verso 9. Perceba aqui que claramente João está dizendo isso. A inspiração foi verbal, ou seja, Deus verbalizou no ouvido do escritor e disse: você vai escrever isto aqui. Veja Apocalipse 19, verso 9. E João escreve e diz assim: e disse-me, foi-me dito, escreve. Perceba, e disse-me. Disse-me o que, João? Ele me mandou, escreve. E aí conclui: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ele diz: e disse-me outra vez, estas são as verdadeiras palavras de Deus. De quem são essas palavras? Perceba, foi verbalizado.
Deus verbalizou, o assoprar de Deus foi verbalizado e os autores escreveram. Perceba comigo ainda 1 Coríntios, capítulo 14, veja o que Paulo diz, verso 37. 1 Coríntios 14, verso 37. Olha o que Paulo diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, e aqui, dos nossos dias, nós podíamos traduzir assim: aqueles que cuidam ser muito crente, muito santo, do manto, que tem um linguajar diferente, que se acha muito crente, do fogo, do reteté, aquele que cuida que é assim, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Perceba, por quê? Porque Paulo está dizendo: gente, eu vou ensinar vocês como é que é a igreja. Se você ler a carta, você vai encontrar Paulo dizendo como é que tinha que ser a igreja, como é que tinha que ser os dons espirituais, como é que tinha que ser o relacionamento entre irmãos e irmãs, como é que tinha que ser o pastoreio. Paulo mostra como é que tinha que se tratar de pecado, e alguns daquela igreja ficou meio chateado, ficou meio brabo. E aí eles começaram a levantar a panela na igreja, e começaram a falar assim: eu não sou de Paulo, eu sou de Pedro. Aí o outro disse: não, eu não sou de Pedro e nem de Paulo, eu sou de outro, eu sou de Apolo. E a igreja ficou toda dividida. Aí Paulo chegou e disse assim: ei, vocês que cuidam que vocês são muito crente, que vocês são muito espiritual, que vocês são muito do fogo, do manto, do céu, que tem visão de Deus, vocês que cuidam que são assim, reconheça. E aí Paulo não faz questão, Paulo usa de autoridade apostólica. Ele diz: reconheça que aquilo que eu escrevi são mandamentos do Senhor. Paulo diz assim: ó, não tem conversa e nem panela. Vocês podem ser de Pedro, de Paulo, de Apolo, quem quiser, mas quando chegar nas escrituras, foi Deus quem falou, vocês têm que abaixar a cabeça. Entende isso? Por quê? Porque a palavra é de Deus, não era de Paulo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: se vocês estão achando que essa carta é minha, e aí vocês estão montando um grupinho de Pedro, estão montando um grupinho de Apolo, estão achando que essa carta, vocês podem desprezar que ela é minha, vocês estão enganados. Eu não tenho nada a ver com essa carta, eu não sou o autor dessa carta. Essa carta é a voz de Deus. Inspiração verbal, Paulo dizendo assim: foi verbalizado a mim. Em outra passagem, Paulo diz assim: eu não sei se fora do corpo ou se dentro do corpo, eu não sei como é que foi, só sei que foi. Eu subi lá no terceiro céu, não sei como é que foi, gente, a excelência da revelação é muito grande. E lá me foi mostrado coisas inefáveis, da qual aquilo não chegou nem subir no coração do homem. Perceba, o que Paulo está fazendo aqui, irmão? Paulo estava se mostrando? Paulo estava dizendo assim: eu sou o bambambam? Não, Paulo estava dizendo assim: ei, aquilo que eu escrevi para vocês foi dessa maneira que eu recebi, foi revelado, foi verbalizado de Deus. Esses livros que eu mandei para você não sou eu, foi verbalizado, Deus verbalizou-os a mim. Ok, irmãos? Então o que essa doutrina diz? Que ela é verbal, a inspiração é verbal, porque os autores bíblicos, eles não foram usados como robôs, automaticamente, como no espiritismo, que como se eles tivessem recebido um espírito e ficado no automático, ia lá um ser espiritual segurando a mão deles e recebendo o escrito. Não foi nada disso. Deus soprou e verbalizou com eles: vocês vão escrever aquilo que eu estou mandando, ok? E Deus nesse processo respeitou a individualidade de todos eles. Deus não usou como se fosse: agora eu vou assumir sua mente, vou assumir seu corpo, vou assumir, você vai sumir de cena e agora eu vou possuir você. Não,
Inclusive Deus não possui ninguém. Quem gosta de possuir a casa alheia, isso é obra do diabo. É o Satanás que gosta dessa história de possuir. Você não vai ver Deus possuindo corpo de seu ninguém, porque Deus não precisa disso. Porque Deus é tão poderoso que Ele opera como quer, da forma que quer, e atua como quer, com o homem, sem homem, através do homem, porque seu poder é sempre eterno. Mas como o diabo é limitado, então ele tem que possuir alguém. Ok? Então perceba, os escritores não foram possuídos, eles não foram máquinas, eles não foram usados como um robô, não. Deus verbalizou com eles, Deus falou com eles, e é por isso que o texto sagrado tem tantas variedades de línguas, de formas de expressar. Porque pensa comigo, se Deus tivesse usado automaticamente alguém como robô, você concorda comigo que todo livro deveria ter a mesma escrita? É o mesmo pensamento, é o mesmo amanuense, não é? Devia ser uma linguagem só. Mas nas escrituras você encontra uma variedade, não é ou não é? Você encontra história, narração, você encontra contos, você encontra poemas, você encontra narrações poéticas da mais alta estirpe, você encontra poesia hebraica do mais alto calibre dentro dos livros de Salmos, você encontra a formas de parábola, de ensinamento, você encontra provérbios. O que era isso? Deus está assim, eu vou respeitar você, vou respeitar o conhecimento que você tem, eu vou respeitar aonde você mora, vou respeitar aquilo que você conhece, aquilo que você entende de ambiente social, e eu vou usar isso, porque eu tenho poder para isso, e eu vou soprar a minha palavra, e você vai escrever do jeito que você consegue, mas eu vou te usar, eu vou inspirar cada palavra e você vai anotar. E foi assim que foi escrito, foi assim que foi verbalizado, inspiração verbal, ok? Porque isso é muito importante. Jazinho a gente chega lá. O Espírito Santo garantiu liberdade aos escritores, conforme a capacitação de cada um. E é por isso que a Bíblia tem particularidades, como gênero literário, gramática, vocabulário. É por isso que a gente tem requintes em alguns textos com alto calibre de conhecimento, como os livros de Salomão, por exemplo, a alta cultura que ele possuía no original, lá é mostrado, o grau da cultura daquele homem é mostrada, mas em outros livros, como por exemplo Amós, que a cultura era muito branda, ele era uma espécie de fazendeiro, cuidava de boi, a linguagem é muito empobrecida, mas a verdade é dita, porque Deus está verbalizando no ouvido deles. Isso é inspiração verbal. Ok? Isso é importante por quê? Porque segundo a inspiração verbal, segundo essa doutrina, nós podemos refutar pelo menos algumas visões teológicas a respeito da inspiração. E já a gente diz porque isso é muito importante. Perceba, primeira coisa que a gente refuta é que essa ideia da inspiração ser um ditado mecânico, onde Deus está literalmente usando um homem na cadeira, usando todo o seu corpo, usando toda a sua memória, literalmente possuindo o seu corpo. Então, ditado mecânico, Deus dita e usa a mão para escrever. Esse conceito de escrita automática é refutado pela inspiração verbal. E qualquer outro processo que possua ou envolva a suspensão da mente humana, ou a suspensão do intelecto do escritor. Deus não fez isso. E por que alguns defendem isso? Porque alguns gostam de criar um paralelo entre o espiritismo e entre a inspiração das escrituras. Ele diz assim, olha, o espiritismo é muito possível, porque foi da mesma forma que a sua Bíblia, irmãos, foi feita, foi da mesma forma.
Então, foi do mesmo jeito. Os guias, e eles dizem, os guias então foi lá e encarnou, possuiu, e aí foi escrito as visões dos mortos, as falas das outras pessoas, e toda essa parafernália é comparada com o modo de Deus agir. E isso é completamente antibíblico. Deus não agiu assim. Essa é a ação do inimigo. Deus falou com os homens. Deus verbalizou a sua palavra que foi registrada. Completamente diferente. Ok? Segunda coisa que nós devemos observar é que o fato de que a inspiração ela não obliterou a personalidade. O sopro de Deus, a voz de Deus, não tirou a personalidade dos escritores, não tirou o seu estilo de vida, de escrita, sua perspectiva, seu condicionamento cultural, não tirou. Mas isto não significa que o controle de Deus sobre aquilo que fora dito e escrito fosse imperfeito. Aliás, o controle de Deus foi muito perfeito. E aqui mora o ser magnífico de Deus. Por quê? Porque se você quer que alguém faça alguma coisa do jeito que você quer, como é que isso é possível? Como é que isso é possível, gente? Se você controlar ele totalmente pela força, ou não é? Se você controlar ele totalmente pela força, obrigá-lo, talvez ele faça do jeito que você queira. Aquilo ou alguma coisa. Mas perceba, aqui que mora a divindade. Por quê? Porque Deus usa o homem, respeita a sua vontade, respeita o seu ser, respeita a sua individualidade, respeita seu livre-arbítrio, sua escolha, o seu condicionamento cultural, respeita tudo isso. E mesmo assim, Deus faz com que a sua vontade prevaleça, porque isso é ser Deus. Isso é ser Deus. Ok, irmãos? Então o fato da inspiração ser verbal, ela não implica dizer que Deus perdeu o controle em momento nenhum. Ok? Perceba. Terceira coisa, a inspiração não é uma qualidade ligada, e aqui nós temos que observar, ligada às alterações que foram se introduzindo à força com a transmissão do texto. Porque alguns alegam e dizem assim, mas o texto que vocês têm na mão tem muitos erros. E nós concordamos, é verdade. Tem muitos erros os textos. Mas são erros de gramática e grafia, são erros ínfimos, de cópia para cópia, que seres humanos que vão copiando, normalmente ia gerar. Mas nenhum desses erros, nenhum desses detalhes gramaticais na língua prejudicam nenhuma das doutrinas fundamentais das Escrituras. Nenhuma delas. Deus continua sendo Deus, a Trindade continua sendo Trindade, o poder de Deus continua sendo o poder de Deus, a volta de Jesus continua mantida e mantida, todo o caráter doutrinário das Escrituras continua sendo mantido. Por quê? Porque catalogaram erros assim. Eu vou dar um exemplo na nossa língua para que a gente possa entender. Obviamente que as cópias originais, elas vêm de outras línguas. Mas imagina aqui que no passado nós fôssemos fazer cópias à mão. Cópias à mão em português. Escuta, como é que eles catalogam erros? E aí eu tenho lá, meu dever é fazer uma Bíblia, copiar uma Bíblia a cada 3 meses. Isso ia dar trabalho ou não ia? Demais, não era? Isso ia cansar ou não ia? O que ia acontecer com você cansado? Você ia deixar alguma coisa passar, eu não ia? Ia. E aí o que acontece? Por exemplo, a palavra João, na cópia mais original estava lá João com tio. Mas como o cabo estava cansado, muito cansado, na outra cópia o que ele fez? João deixou o tio para lá, foi embora. E isso na hora de catalogar erros, eles falam, olha aí, erro, porque deixou o tio. Ok? Então são erros dessa natureza. São erros, por exemplo, palavras que tinham que ser plurais ficaram sem plural. São erros dessa magnitude. E esses erros foram contados e muito contados. E aí começaram a dizer, a Bíblia contém muitos erros, contém muitas coisas que a condenam. E aí começaram a fazer, a teologia começou a fazer um estudo sério.
Inclusive Norman Geisler fez um estudo muito sério a respeito dos originais. E aí eles começaram a estudar os originais e a transmissão dos originais. Norman Geisler chegou a dizer que a transmissão dos originais foi tão fantástica e meticulosa que de um parâmetro de cerca de mais de 300 anos de cópia para cópia, havia cópias sem nenhum erro. E aí, para acabar de inteirar, foi quando surgiu as famosas cópias de Qumran. Lembra das cópias de Qumran? Encontraram a cópia de Qumran, aqueles livros que foram encontrados nas ruínas, e aí foram lá olhar os livros que foram encontrados, e lá encontraram um livro do profeta Isaías. E esse livro de Isaías diferia de tempo em quase, se não me engano, se não falha a memória, em mais de 1000 anos. Ou seja, aquele livro antigo que foi encontrado diferia de tempo dos atuais, das cópias mais atuais, em 1000 anos. E aí o que eles foram fazer? Vamos comparar os textos para ver se tinha erro mesmo, né? Se nós temos um antigo em mais de 1000 anos, tem que ter erro, obviamente tem que ter erro. E aí a surpresa espetacular, não encontraram nenhum erro. Escuta isso, irmão. Uma diferença de um livro escrito manualmente há mais de 1000 anos para o outro. Não encontraram nenhum erro. Ok? Então o que acontece? A inspiração, ela não está ligada a esses erros, a essas ínfimas coisas de gramática e erro de cansativos de cópias dos homens. A inspiração verbalizada está de acordo com a verdade que Deus queria transmitir aos homens. A verdade de Deus foi dita, e a verdade de Deus em todos os escritos. E nós temos cerca de mais ou menos 25 mil cópias antigas hoje, viu, irmãos? É muita cópia, não é? 25 mil cópias antigas resguardadas, que apontam esse nível de acertamento das escrituras, que apontam que a verdade de Deus não foi alterada. As verdades centrais não foram manchadas. A luz do cerne da doutrina que a Bíblia ensina não foi manchada em nenhum ponto. Ok? Então a inspiração divina não é obliterada por causa disto. Quarto lugar, a inspiração dos escritos bíblicos, ela não deve ser igualada, jamais, à inspiração das grandes obras de literatura. Jamais. Esse é um erro grotesco. Quando nós dizemos que os escritores dos evangelhos, do Novo e do Antigo Testamento foram inspirados por Deus, nós estamos dizendo que Deus verbalizou, soprou a palavra para eles escreverem. É isso que estamos dizendo. Nós não estamos dizendo que é a mesma inspiração que Leonardo da Vinci teve quando fez a sua obra. Nós não estamos falando de inspiração no sentido de que eu me inspirei naquele céu lindo de hoje de manhã, e então escrevi um poema lindo. Não. Nós não estamos falando dessa inspiração. Nós estamos falando de uma inspiração divina. Deus verbalizou. Não tem nada a ver com essa inspiração humana. Ok? Por quê? Porque quando nós dizemos que a inspiração veio de Deus, nós simplesmente estamos dizendo que este livro é único, não tem nenhum outro igual a ele e jamais haverá. Assim sendo, nós vamos refutar algumas teorias da inspiração. Primeira delas, a inspiração por ditado. Tem uma teologia que diz que Deus ditou mecanicamente. Foi ditado de forma mecânica. Os homens foram forçados e escreveram. Não foi respeitado nenhuma particularidade do ser humano. Eles foram como se fosse uma máquina de escrever. E isto é refutado pelas escrituras. A teoria da intuição, já disseram que alguns homens tiveram uma intuição. Percebam. Tiveram uma intuição, eu vou escrever o livro de Gênesis. Percebam. Isso foi levado a sério. Isso foi levado, um compêndio teológico à academia, para discutir isso. Não, Moisés teve uma intuição, ele era muito religioso, ele teve uma intuição. Eu vou fazer o livro de Gênesis. Mas perceba aqui comigo, já observou que Moisés escreve o livro de Gênesis, mas Moisés conta coisas que aconteceram, pelo menos, por baixo aí, mais de 900 anos antes dele existir? E não tinha ninguém para contar para ele. Não tinha. Quem contou?
Quem falou para Moisés a respeito de no princípio, quem contou? Ninguém contou, Deus verbalizou, ok? Perceba, como que contou todas essas histórias? Perceba, Moisés, Deus verbalizou. Como que Moisés criou todo o compêndio? Como que Moisés criou o sistema de culto? Como que Moisés criou o sistema sacrificial? Aí foi uma intuição? Obviamente que não. Deus foi verbalizando a ele. Ok, irmãos? Teve uma terceira teoria chamada teoria da iluminação, que dizia que a inspiração era uma iluminação, uma influência divina na assimilação religiosa. Então eles diziam, aqueles que tinham muita afinidade com a religiosidade, receberam uma iluminação, então eles foram lá e escreveram. Ok? Não é isso, a inspiração foi verbal. E a teoria da inspiração dinâmica, essa aqui é perigosa, porque essa teoria diz que Deus não inspirou os vocábulos ou as palavras, não, mas Deus inspirou o pensamento e as ideias. E isto aqui é perigoso, por quê? Porque faz com que o homem seja intérprete do divino. Ou seja, Deus inspirou, mas eu que vou falar o que eu entendo a respeito do que ele me disse. E não foi isso, a inspiração foi verbal. Deus falou aquilo que ele queria que fosse escrito. Ok? Tudo bem até aqui, irmãos? Terceiro, meu horário já passou, mas eu já concluo. Terceiro, a inspiração foi plenária. A inspiração foi plenária. O que é plenário? Plenário aqui é no sentido de pleno, total, completo. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E aí, mais uma vez, citando o texto de Paulo, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, e não apenas uma parte dela, foi inspirado. Foi toda. A Escritura é completamente inspirada. Pedro vai esclarecer em 2 Pedro, já citei o texto, 1:20 diz: nenhuma profecia da Escritura, nenhuma dela foi redigida pela vontade humana, mas todas elas vêm de Deus. Ok, irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Então, a inspiração foi como que surgiu as Escrituras. Esse livro que a gente tem na mão, compendiado em 66 volumes, ele foi verbalizado por Deus nos escritores, dizendo: você vai escrever isso, vai escrever assim, vai escrever desse modo. E eles escreveram, e mais ou menos durante um período de 1400 anos de história, esse livro todo foi compendiado e escrito. E olha que coisa interessante, em um compêndio de contextos diferentes, vidas diferentes, modos de viver, tempos diferentes. Se esse livro fosse humano, você ia concordar comigo que ele ia estar todo errado, né? Ia ter muitas contradições, é ou não é? Por quê? É só você pensar, alguém que viveu há 1000 anos atrás de nós, tinha informação que a gente tem hoje, irmão? Jamais. Tinha o conhecimento que a gente tem hoje? Jamais. Então perceba, o conhecimento de quem estava há 1000 anos atrás de nós, se ele fosse escrever um livro, para nós hoje, nós fôssemos escrever um livro, muito provavelmente nós íamos discordar de muita coisa que eles falaram. Por quê? Porque a ciência muda, a verdade ela vai sendo compendiada pela ciência, a ciência vai mostrando outros horizontes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, a minha geração para trás diz assim: a manga com leite, se beber você morre. Quem lembra disso? É ou não é? E era sério. O que acontecia? A mãe não deixava, você ia apanhar, mas não bebia leite com manga. Por quê? Já foi dito, menino, se beber leite com manga, morre. E eu não tenho dinheiro para te levar no hospital. Quem já ouviu isso? Eu ouvi. E o que acontece hoje, irmão? O que acontece hoje? Nós manda bater o leite com a manga, faz um suco e toma, é ou não é? Fica bom, não é? Por quê? Porque a diferença de conhecimento de uma geração para outra muda muito. Perceba, se o livro das Escrituras fosse completamente humano, de Gênesis, irmão, até chegar a Apocalipse, nós tínhamos que ter contradições absurdas.
Porque é mais de 1.300 anos de história entre homens que nasceram e morreram, viveram em épocas diferentes. Nós temos, por exemplo, poetas, nós temos Davi no meio das ovelhas, no meio do pasto, nós temos Salomão no palácio, gente que dá realeza, muito dinheiro, prosperidade. Nós temos gente que viveu a vida toda no deserto comendo poeira. Nós temos gente de toda espécie que escreveram, mas como foi Deus que verbalizou, de Gênesis a Apocalipse, os ateus procuraram a vida inteira, até hoje estão procurando, para ver se encontram uma contradição para nos contrariar. Nunca encontrou. Por quê? Porque o autor que soprou, que verbalizou, é divino, sabe de todas as coisas, a palavra é dele, a voz é dele, o verbo é dele, a voz é dele, e tudo que foi feito e escrito foi verbalizado por um autor, Deus, o Pai Celeste. Faz assim com a sua mão, querido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.